Olá, pessoal! Vim aqui falar para vocês de mais um livro que eu já terminei de ler faz alguns dias e eu tinha esquecido de gravar. Chama-se A Psicologia do Dinheiro, do Dan Ariely, um autor famoso que escreve sobre economia comportamental. Um livro famoso dele é o Previsivelmente Irracional, muito interessante também, super recomendo. Nesse livro, ele propõe que a gente descubra como as emoções influenciam nossas escolhas financeiras e para a gente aprender a tomar decisões mais inteligentes. Então, tem tudo a ver com o nosso comportamento como consumidores. É pelo menos isso que me interessa como pesquisadora da área, né? Como consultora nessa área. Então, mostra como alguns gatilhos, alguns comportamentos, como funciona a nossa mente para isso. E impacta a nossa decisão de compra ou não de algum produto, de algum serviço. Bom, eu fiz algumas anotações aqui, só para ressaltar para vocês alguns pontos que eu acho interessante. Por exemplo, quando a gente vai fazer um pagamento, a gente tem a dor do pagamento. E essa dor, por mais que seja legal a coisa que a gente está comprando, ela é diferente quando eu compro com dinheiro vivo. Forte. Com cartão ou agora, sem contato nenhum, com uma ferramenta contactless. Então, mostra que a dor é muito maior quando você paga em dinheiro, né? Então, quando surgiu os cartões de crédito, se facilitou muito, porque você não sente a dor de tirar aquele dinheiro. Isso ainda é impactante, tá? A gente fala também sobre contabilidade mental, a maneira como a gente contabiliza e a gente racionaliza as nossas despesas e as nossas receitas na hora da gente gastar. Então, por exemplo, falando de contabilidade mental, eles fizeram o seguinte experimento. Imagine que você comprou um ingresso para o teatro e custou R$100. Daí você chegou na bilheteria do teatro e você perdeu o ingresso. Você não encontra o ingresso na sua carteira, mas você encontrou R$100. Daí perguntados para você pegaria esses R$100 e compraria o novo ingresso? Não, a maioria respondeu que não, porque ele já tinha pago R$100, então ele não ia pegar aqueles R$100 para comprar um novo ingresso. Daí ele perguntou assim, ok, mas se você mesmo resolvesse, mesmo achando que já tinha gasto R$100, se você decidisse pegar aqueles R$100 e comprar outro ingresso, quanto que teria custado aquela experiência para você? R$200, sendo que eu perdi e mais 100. Maravilha. Agora imagina que você vai na bilheteria do teatro, tá? Você ainda não tem o ingresso e você vai comprar. Daí você abre a tua carteira e você verificou que você perdeu R$100. Que você tinha R$200, agora você só tem 100 porque você perdeu os R$100. Você vai comprar outro ingresso? Sim. As pessoas responderam que sim, comprei o ingresso. Por quê? Eu fui no teatro para ver o ingresso, fui no teatro para ver a peça, eu tenho R$100 na minha carteira, eu vou comprar. E daí, quanto que você pagou nessa tua experiência? R$100. Vocês entendem a dinâmica? Nos dois casos, ela custou 200. Então, qual que é o nosso racional? Ele não perdeu o bilhete, ele perdeu R$100. Que, racionalmente falando, é a mesma coisa que ter perdido um bilhete. Só que como ele não perdeu o bilhete em si, ele perdeu um dinheiro, ele achou muito normal comprar o bilhete. Já no outro caso, que ele perdeu o bilhete, mas ele tinha R$100, mas ele optou por não comprar, porque daí ficaria muito caro, né? Então, olha os raciocínios, né? Então, eles dão vários exemplos assim durante todo o livro. Outro experimento que fala muito sobre o custo de oportunidade, que a gente não para pensar que quando você compra, se eu comprei um livro de R$50, aquele livro que eu comprei, aqueles R$50, eu poderia ter comprado uma outra coisa. Que quando eu compro uma coisa com o meu dinheiro, eu abro mão de comprar outra coisa que eu poderia comprar com aquele dinheiro. Então eu não racionalizo, não pondero se comprar aquele livro é a melhor opção de escolha para eu gastar os meus R$50. Um exemplo. Eles fizeram um estudo já da época dos CDs, tá? Então, lembre, imagine um som Pioneer e um som Sony. O som Pioneer estava por R$1.000 o Pioneer estava por R$1.000 e o som Sony por R$700, tá? Então, nesse caso, a procura pelo Pioneer foi maior do que o Sony por 700. Mesmo assim, as marcas eram referenciadas. Agora, quando eu coloco o som Pioneer é 1.000 e o som Sony R$700, o mesmo preço da proposta anterior, mas você paga R$100, mas você tem direito
mais R$ 300 para você usar para comprar em CDs, tá? Ou seja, você vai pagar $1.000, aqui no caso era $1.000, então você vai pagar a mesma coisa, só que R$ 300, $300 você poderia comprar em CD. Vocês entenderam? Então, nesse caso, as pessoas optaram mais pelo Sony a $1.000 do que a $700. Porque aqui eles estavam achando que eles estavam ganhando $300 para comprar em CD, tá? Então, são coisas assim muito interessantes. O que mais? Consumo, quando você paga antecipadamente algo que você vai consumindo no decorrer do tempo, a tua experiência é muito mais prazerosa. Então, eles contam um exemplo de um casal que foi em lua de mel e pagou tudo antecipadamente, tudo all inclusive. Então, quando eles estavam lá nas férias, eles não pensavam quanto custava aquele espumante, aquela refeição, porque eles já tinham pago, por mais caro que eles tenham pago. E eles encontraram outro casal lá, nesse mesmo lugar, que estava pagando conforme ia consumindo. Então, eles viviam discutindo e ponderando se compravam ou não, e a experiência deles no local não foi tão agradável quanto quem pagou antecipadamente, mesmo que eles tenham gasto menos, tá? Então, pagar antecipadamente, a pessoa desfruta melhor quando ela já pagou. Então, tudo que se você tiver uma empresa, um serviço que você puder, a pessoa pagar antecipadamente, ela vai desfrutar melhor, ela vai dar mais valor, a experiência vai ser mais interessante, tá? Uma outra coisa muito legal é a questão da ancoragem, o efeito que ela tem na nossa mente. Um exemplo que eu sempre uso é quando você vai numa concessionária para ver um carro e o vendedor sempre te mostra a top de linha, que é o preço mais alto, daí você fica com aquele preço alto, né? E daí quando ele te mostra o que você realmente estava pensando em comprar, ele é mais barato. Então, em referência àquela âncora lá em cima, ele parece mais próximo, ele não parece tão caro. E isso realmente funciona, essa metodologia de ancoragem. Então, o que eles fizeram? Um experimento, um imóvel nos Estados Unidos também, que eles chamaram corretores que conheciam bem a região para avaliar aquele imóvel e pediram para eles avaliarem segundo os critérios normais de avaliação de um corretor. E deixaram claro no primeiro experimento que o preço sugerido era de $119.000. No segundo, para um outro grupo, eles falaram que era 129, no terceiro grupo que era 139 e no quarto que era 149. E depois eles perceberam que esse valor de ancoragem, esse valor que eles deram, mesmo os critérios sendo os mesmos para todos, aqueles que receberam a ancoragem de 149 fizeram uma orçamentação de 127, enquanto aqueles que receberam a ancoragem dizendo que o imóvel valia 119 chegaram em 111. Então percebam como tem uma variação, como as pessoas acabam sendo influenciadas por esse preço âncora. Isso para especialistas que tinham critérios técnicos para fazer o julgamento do imóvel. Levaram pessoas normais para o mesmo imóvel e fizeram o mesmo processo. A diferença foi muito maior. O efeito de ancoragem foi muito maior. Então, assim, aqui ele até se aproximou. Foi maior, mas se aproximou. A diferença foi muito maior nas pessoas não convencionais, não especialistas. Ou seja, o efeito da ancoragem modifica a tua percepção de valor depois. Gente, é muito interessante, tem vários exemplos no livro, fala da importância da linguagem, dos rituais, né, que você paga muito mais para um vinho que tem uma história por trás, né, que tem todo um enredo, que tem todo um ritual, que tem toda uma experiência, a gente realmente valoriza muito mais. E fala também da supervalorização das coisas que são nossas. Então, se eu vou vender uma casa, aquele risco na parede, que poderia ser um defeito, para mim é história, é uma coisa que eu vivi ali. Então, eu supervalorizo o que é meu e eu hipovalorizo o que é do outro. Isso é comum nas transações e às vezes a gente nem percebe. Um outro dado muito interessante. As pessoas percebem valor quando a gente fala de serviços, em serviço que você consegue imaginar e que é um serviço duro, que leva muitas horas. Então, se você contrata um chaveiro que resolve o teu problema em 5 minutos e ele te cobra R$200, você acha um absurdo, ele levou 5 minutos. Se ele levasse 2 horas e cobrasse R$200, ele levou 2 horas. Ele merece mais do que demorou 5 minutos. Sendo que ambos resolveram o mesmo problema, eles valorizam mais o trabalho, a duração, o árduo, não o expertise. As pessoas não valorizam o expertise, eu acho que isso é muito comum, né? Quando se contratam experts e consultores e mentores, você está pagando por hora ou por sessão,
Não é aquele tempo, parece assim que é muito caro, mas para ele te dar aquelas respostas e aquelas informações naquele tempo, quantos anos de experiência ele teve, quão árduo foi a preparação dele, né? Enfim, então eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês dessa dinâmica que mostra, né? Para fechar, achei mais um aqui que eu não falei, a relatividade. Se você vai, a gente sempre faz comparações. Então, se eu for comprar um hambúrguer, tem a opção da carne 250, 300 e 350. Normalmente as pessoas escolhem a do meio. Mesmo que eu for no outro lugar e tiver 200, 250 e 300, eu vou escolher a do meio 250 e vou ficar satisfeita da mesma maneira. Então, percebam esses vícios que a gente tem de pensamento quando envolve dinheiro. É um livro muito interessante, eu recomendo para qualquer um, tá? A Psicologia do Dinheiro. Tem muitas dicas práticas e muito mais para filosofar, para a gente entender e não cair em armadilhas e saber interpretar o que é relevante para as pessoas. Pagar antecipadamente é uma delas. É isso, pessoal. Obrigada.